Quem está aqui do meu lado, eu acabei de falar, né? Ele esteve no meu programa, no terceiro programa, quando eu retornei a essa emissora há uns 9 meses atrás. Não é que está nascendo, né? Faz 9 meses que eu retornei a esse programa, eu e o Jorge estreamos. E naquela ocasião, no terceiro programa, eu recebi aqui a visita do prefeito da cidade de Rio Claro, do Altimar, sua esposa Rosana. Na época, fiz uma entrevista até um tanto quanto diferente e tal. E naquele dia eu falei para ele que ele estava proibido de falar de política. Hoje não tem como, hoje ele vai ter que falar de política, até porque depois do dia 30 não pode mais falar de política. Rio Claro está fazendo 185 anos de existência e o prefeito da cidade vai contar algumas coisas e algumas curiosidades desses 3 anos e meio de mandato. E como ele conduziu a nossa cidade nesses 3 anos e meio, se era tudo aquilo que ele pensava, o que ele queria, enfim, se ele tem frustrações, se ele queria fazer coisa que não conseguiu, ou se ele arrumou muita briga, ou muito inimigo, ou muita inveja, ou muito ciúme, ou muito isso, ou muito aquilo, mas é ele que vai contar pra gente. Boa tarde, Edu. Boa tarde, Sérgio, né? Boa tarde, Jorge. Boa tarde. É uma grande satisfação estar aqui no seu programa, junto com a Rede Claré. Queria cumprimentar toda a técnica, né, nesse programa, que nesses 9 meses aí, você tem cumprido, né, o seu papel de informar e de trazer as polêmicas, enfim, de realmente fazer valorizando a imprensa e a informação dentro do nosso município. Eu falei no início do programa, Edu, que quando você esteve aqui há 8 meses atrás, eu aquele dia fiz uma entrevista um tanto quanto diferente, proibi de falar de política e tal, que aliás, o cara aqui não consegue ficar sem falar de política. Eu costumo dizer que ele fala 24 horas por dia. Aliás, eu acho que quando ele chega na casa dele, ele chega no travesseiro e fica falando de política com o travesseiro dele, né? Não é possível, vai gostar de política assim, né? Eu estou falando que eu conheço ele há mais de 30 anos. E por conhecer ele há mais de 30 anos, para quem está nas 50 cidades que estão nos vendo, eu vou começar a contar uma história interessante que muita gente não sabe, nem de Rio Claro e nem de fora. Antes disso, queria dizer que o nosso telefone 19-2111-7000 está aberto. Você pode fazer sua pergunta aqui para o prefeito, tirar a sua curiosidade. Só não vale ver o circo pegar fogo. O resto pode fazer de tudo, que o programa vale tudo. Mas eu disse que ia contar algumas curiosidades. Uma delas que vocês não sabem, e ele vai revelar para a gente. Esse cara aqui, quando fazia faculdade, era agitador pra caramba, lá na Unimep, na cidade de Piracicaba, gostava de política e tal. E aí entrou aquela época das diretas já, e ele participou ativamente de tudo aquilo. E quando estava estourando para a prova ou não a prova, as diretas já, em Brasília, o que aconteceu? Ele virou um personagem, ele acabou puxando um coro de hino nacional em Brasília. Lembra disso, Dan? Não tenha dúvida não, foi na Dante de Oliveira, né? E naquele dia, infelizmente, nós fomos derrotados no Congresso Nacional, mas até o Lula estava presente, né, nas galerias junto com a gente, com o pé quebrado, eu nunca mais esqueço disso. Mas nós ficamos inconformados naquele momento, aí não poderia deixar passar. Então a gente chamou na galeria o hino nacional e aí todos os deputados, né, viraram de encontro à galeria, que foi uma forma da gente demonstrar que a luta não parava naquele momento com aquela derrota das diretas. Tanto isso que é verdade que depois a gente conseguiu aí, né, trilhar, e hoje nós temos aí, depois da Constituinte de 88, nós temos aí a democracia plena no nosso país. Ainda nova, mas plena. De onde veio esse gosto de política? Quando que você começou a gostar de política? Sérgio, eu fui para São Paulo, né, tinha aqui em Rio Claro um grande grupo de pessoas que faziam um colégio técnico na Getúlio Vargas em São Paulo. E eu fui logo no início do ano 70, eu fui fazer o colégio na Getúlio, lá no Ipiranga. E a ditadura militar tinha fechado aí todos os grêmios, né, das escolas, enfim. E o único grêmio livre que se manteve aberto dentro da ditadura militar foi o grêmio da Getúlio Vargas, né? Então ali a gente discutia bastante, já participava da política já com 15 anos. E ali que a gente já começou a dar os primeiros passos. E depois a universidade, né? Na reconstrução da União Nacional de Estudantes, porque a UNE foi a primeira entidade nacional democrática a ser reconstruída debaixo da ditadura militar, né? Os primeiros que saíram às ruas, fizeram manifestações e assim por diante, que enfrentaram a ditadura mesmo, foram os estudantes. Então,
eu vivi aquele momento, né, de 1977, quando Erasmo Dias invadiu a PUC, né, queimou estudantes, e nós fomos reconstruir a Uni lá em 1979 na Bahia, e depois, em 1980, junto com João Herma, Elias Boaventura, Padre Otto, D. Eduardo Quaitz, né, e justamente com os estudantes, tanto da Metodista como da USP, nós trouxemos de volta para a universidade a União Nacional de Estudantes. E aí foi, então, a grande discussão, um grande momento, e aí não se parou mais. Aí depois veio, antes disso já tinha anistia, depois veio eleições diretas, fundação do PMDB, aí foi. Então, você esteve no meu programa, quando você era presidente do PMDB, estava todo cabeludo, tá, uns 15 anos atrás, né? Naquela época você contou um pouquinho também das diretas, você contou um pouquinho do seu gosto para política e tal. Vamos ver um trechinho, 15 anos atrás, o que você falou? Você está novinho lá, e vamos ver, põe no ar pra gente aí. Fora de política, essa vocação, começou quando isso, Du? Não, eu, muito cedo, eu fui embora de Rio Claro, né? Porque fui embora estudar, porque aqui, minha família, sou nascido e criado aqui no bairro da Cidade Nova. Meu pai de origem ferroviária e comerciante, e com 15 anos eu já estava em São Paulo estudando, fazendo na Getúlio Vargas, o Colégio Técnico Getúlio Vargas, Máquinas e Motores. E lá no Grêmio Estudantil, e a Getúlio Vargas, quando a ditadura militar fechou, vamos dizer, todos os Grêmios Estudantis, um dos que resistiram naquele momento dentro da cidade de São Paulo foi o Grêmio da Getúlio. E ali a gente começou a fazer parte da política já em 1975, 76. E aliás, você tem grandes participações que eu sei, né? Grandes e memoráveis. Falando para vocês, Dudu, eu tenho algumas coisas aqui, não vou entrar nesse assunto, que é um assunto que eu sei que ele gosta muito. Essa revista é de 25 de abril de 1984, a revista Senhor, né? Uma revista muito famosa, não sei se ela existe. Existe ainda, Dudu? Eu acho que não. Eu acho que não, né? E ela retrata aquele gigantesco e histórico comício das diretas já. E quem aparece na capa da revista, no meio da multidão aqui, cabeludo, com uma bolsa aqui, tá aqui a revista, deixa eu ver aqui se pega, tá aqui a revista, o presidente do PMDB aparece aqui, tá até no pontinho aqui, ó, ele aqui, um lugar de destaque aqui, não dá para você ver, e o Du já mais uma participação tremenda. Du, eu sei que houve muitas passagens, um assunto que até se você gosta, né, de falar sobre isso, mas em São Paulo houve algumas histórias interessantes. Conta algumas delas para o nosso público. O caminho das eleições diretas, quando o PT, num ato isolado, não era suprapartidário, lá no Pacaembu, fez seu primeiro ato, e depois o primeiro ato oficial realmente foi feito em Goiânia. E eu sentindo aquele faro, aquele cheiro, para a política, Sérgio, às vezes eu tenho um pouquinho de meio desse sentido. E nós fomos no presidente do PMDB na época, o Pires, né? E junto com ele, bancamos que a gente teria, como o Ulisses Guimarães, nós estamos lutando pelo memorial agora, que naquele momento nós teríamos espaço político para que Rio Claro viesse e participasse dessa campanha e que realmente enfrentasse a ditadura de frente. Ok. Gostou de te ver 15 anos atrás, cabelo. Estava diferente. Tá vendo? O tempo não perdoa nem o apresentador, nem o prefeito, né? Mas eu quis mostrar isso para vocês, dizer que o prefeito da cidade de Rio Claro vem numa luta política, ele vem lá de uma militância lá de trás. E uma pergunta que eu queria fazer é muita curiosidade. Quem viu essa imagem 15 anos atrás, viu que você era um cara muito simples, um cara assim, bem autêntico, etc. Você perdeu essa simplicidade depois que você foi eleito? Não, Sérgio, de forma alguma. Isso é a vestimenta, muitas vezes, você tem que mudar por causa do cargo, mas a simplicidade não. Né? Eu converso com todo mundo, né? Eu sou amigo de todo mundo, como sempre fui. Eu converso desde do bêbado até o presidente da República. São todos meus amigos, não tem essa diferença. Né? E o tratamento é um só. Um dia, eu estou conversando aqui com o prefeito da cidade de Rio Claro, do Altimar. Você pode ligar para a gente, 19-2111-7000. A gente está ao vivo, você pode fazer a sua pergunta. Está chegando, inclusive, algumas perguntas. Né? Eu fiz essa pergunta para você porque eu estava entrevistando aqui um outro ex-prefeito, Cal Machado, e eu
perguntei para ele, o poder muda as pessoas? Ele falou, não, o poder revela as pessoas, porque ninguém muda, ele simplesmente começa a revelar alguma coisa. Você também acha isso ou não? Não, eu acho que a pessoa é uma só. Você está no cargo, não está no cargo. Você está no cargo de prefeito é consequência. Mas a vida muda? Muda porque você tem, por exemplo, você tem que cumprir ali solenidades, cumprir a posição do cargo, então, e te exige mais alguma coisa que você não estava acostumado a fazer. Mas não muda, na essência não. Os amigos, você tem mais contatos, consegue ter uma visão maior, né, pela dedicação que você tem de uma sociedade como um todo, aprende a conhecer vários setores que às vezes você não enxergava dentro do município, mas no contexto do homem não muda em nada não, porque não tem por que mudar. Você conhece, nós somos aí, desde quando? Desde quando eu fazia corrida de kart na cidade de Rio Claro, você era jornalista, quantos anos faz? Não, era o corredor de kart também. Então, você era o corredor e a gente organizador da corrida naquele tempo, na nossa juventude, e o que mudou do nosso relacionamento? Não tem esse tipo de mudança, é simplesmente a posição. Naquele momento você cumpria um papel, hoje você cumpre outro, e eu da mesma forma. Eu gostaria, por exemplo, por que eu fiz essa pergunta para você? Nesses 3 anos e meio, você veio até de uma administração vitoriosa e tal, a população elogia, lógico, não dá para agradar todo mundo, né, obviamente, mas você lidou com algumas traições. Como é que você encarou? Inclusive gente que você ajudou a eleger e de repente traiu. Como é que você encarou isso? Não tem que encarar, Sérgio. O nosso caminho, né, na vida política é um só. Meu governo é de mãos limpas. E a minha forma de atuar é uma só, desde quando eu tinha lá na Getúlio Vargas, no Grêmio Estudantil, a gente atuava. Eu faço política por ideologia, né, não para fazer a vida através de política. E tem pessoas que pensam de outra forma, que entram na política para fazer a vida. Eu entrego a vida para a política. É diferente. Então, aqueles que se enquadram dentro do nosso princípio, né, dentro do nosso caminho, estão aí com os nossos companheiros que nós vamos seguindo há muito tempo junto, nos projetos que nós temos, principalmente fazer a política para aqueles que mais precisam. Agora, quem não lê na nossa cartilha, não vai seguir junto mesmo. Então, é melhor que vá, que siga o seu caminho, que se alie, né, aos grupos de interesse e aqueles do que acreditam, do que ele defende. E eu posso dizer o seguinte, cavalo arisco se juntam, né? E mesmo que a gente tenha que cortar na carne, a gente corta, mas os nossos princípios, a nossa ideologia, o nosso caminho, a gente não muda por nada, não. Eu tive o privilégio, foi a única vez na minha vida, de redigir o teu discurso de posse. Você lembra disso? Sim. Naquele momento, eu participava da comunicação do município, né, da sua assessoria. Para mim foi um prazer e eu gostei até muito mais, porque você gostou, não mudou nada, lógico, e tal. Lógico. O discurso que você leu, que você aprovou, em 3 anos e meio, ele mudou ou ele continuou exatamente, eu não me lembro o que, né? Mas enfim, continuou da mesma forma? A linha ou o norte, como você gosta de usar essa palavra, continuou mesmo? Não tenho dúvida, Sérgio. Nós não temos. O que a gente acredita não é só por esse momento que nós somos prefeitos, estamos aí no cargo de prefeito de Rio Claro, não. A nossa linha é uma linha de vida. Como eu estou dizendo, a gente participa de política por ideologia, então não mudou em nada. Talvez uma outra coisa que você não tenha conseguido realizar da forma que você desejava, ou coisas desse tipo, né? Pois a gente acreditava em alguma coisa, não é daquele jeito, daquela forma. Mas o nosso caminho é um só e vamos trilhar e também vamos continuar na mesma linha, aí, porque nós ainda, eu acredito, né, eu falo que sou novo de idade, mais velho de estrada, né, que nós temos ainda um caminho muito longo a percorrer, não só dentro da cidade de Rio Claro, né, na política municipal, mas como na política estadual e nacional, que é realmente a gente consolidar a democracia no nosso país, né, e fazer, e agora vindo aí junto com a presidente Dilma, nesse eixo de tentar, e com certeza nós vamos conseguir eliminar a miséria dentro do nosso país. Olha, eu vou perguntar para você se faltou alguma coisa nesses 3 anos e meio de governo e realização, mas você vai responder depois do nosso intervalinho, a gente vai sair rapidinho, 1 minuto, você não descola não, senão eu vou ficar com saudade de você, né? E você aproveita nesse intervalinho e liga pra gente, 2111-7000 para fazer, nós estamos ao vivo, faça a sua pergunta porque é interessante. Só não fale que o Chico pegar fogo, a gente quer esclarecer. 1 minutinho, a gente já volta.